Conosco hoje no Questão de Ordem, o secretário especial de Saúde Indígena, Robson Santos da Silva, do Ministério da Saúde. De volta aqui ao AgroMais, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. O senhor está aí há cerca de 10 meses na Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ao longo desse ano de 2020, certamente foi um ano que o grande desafio foi a Covid, né? Como é que está terminando esse ano? Havia aquela preocupação com as comunidades indígenas? O nível de contágio foi diferente de outras etnias, de outras raças aqui no Brasil? Bom, Oteno, a gente assumiu ali a CESAI no dia 12 de fevereiro. O pessoal brinca que é o secretário da Covid, né? Porque eu já peguei, antes eu estava de chefe de gabinete do ministro da Saúde e fui designado então para esse trabalho. É um trabalho que eu faço com muito prazer, porque se chama Secretaria Especial de Saúde Indígena exatamente por ela ver o usuário final nos olhos, né? É uma secretaria finalística, com um orçamento aí de 1,5 bilhão, esse ano chegou a 1,6 bilhão, então houve um acréscimo de recursos para a saúde indígena, só empregados diretamente na Covid foram 124 milhões em dinheiro, mais todos os outros recursos que nós enviamos, cerca de 3 milhões de equipamentos de proteção individual e testes, todos os insumos necessários para a precaução à doença, para o tratamento da doença, medicamentos, então os recursos, os aportes foram significativos nesse momento. Houve até um debate no Congresso, o Supremo também entrou nessa questão com relação a medidas, a barreiras sanitárias, enfim, tinha alguns itens ali até nem mesmo nas periferias, onde também existe gente e populações necessitadas, se conseguiria fazer, mas de que forma que o senhor lidou com as questões legais, como o debate no Congresso e no Supremo, e as determinações que foram dadas à CESAI? No Congresso foi aprovada a Lei 14021, que ela ratifica o nosso trabalho, então ela não teve um impacto significativo. O maior impacto foi maior aporte de recursos, viabilizou mais recursos. E nós tivemos, por parte do Supremo, a DPF 709. Essa trouxe impactos significativos, tendo em vista que a CESAI ela trata do indígena aldeado. O governo federal cuida do indígena aldeado, ou seja, aquele indígena que realmente mora em terra indígena. O cidadão brasileiro que não está em terra indígena, seja ele indígena ou não indígena, ele é atendido por estados e municípios. Então, é uma grande confusão. A CESAI atende todo mundo que se declarar indígena? Não, a CESAI atende aos indígenas aldeados. Ou seja, como o SUS é tripartite, todos têm responsabilidade sobre a saúde dos povos indígenas. A CESAI, inclusive, ela trabalha como saúde da família, porque ela atende na atenção primária. Toda vez que o indígena aldeado precisa de um tratamento mais específico, ele vai para a média e alta complexidade. Então, são 755 mil indígenas aldeados, 6 mil aldeias. Então, a extrema dificuldade de você fazer barreira sanitária em 6 mil aldeias. Há também um romantismo, né, por parte de uma parcela da população, achando que o indígena ele vive na aldeia, ele vive num sistema fechado, hermeticamente fechado, vamos dizer assim. Isso não é realidade. As pessoas circulam. Mesmo no Yanomami, que é uma região de difícil acesso, o indígena circula. E não aldeados, são quantos? Olha, a gente tem aí, segundo o IBGE, aproximadamente 860 mil pessoas no total. Ou seja, a CESAI cuida da maior parte dos 755 mil e aqueles que moram nas cidades ou fora das aldeias ou em área rural vai compor aí aproximadamente 100 mil pessoas. Esse número vem crescendo. Só esse ano a gente registrou 15 mil novos indígenas. Só esse ano foram 200 aldeias. Então, a gente está vivendo um fenômeno de divisão de aldeias e, em virtude da OIT 169, de mais pessoas se declarando indígenas. Pois como funciona isso no Brasil? Eu, por exemplo, poderia me passar por um indígena se eu fosse a algum cartório? Como é que faz esse registro? Bom, primeiro, a OIT 169, né, ela permite que você se autodeclare. Então, eu me declaro. A segunda etapa seria o pertencimento, é você ir lá naquele povo que você diz a que pertence e ser reconhecido pelas lideranças que você realmente é daquele povo. A qualquer tempo? A qualquer tempo. Isso tem trazido muitos problemas, né? E não há contestação? Ninguém contesta? Bom, hoje o governo certamente há os legítimos descendentes. Agora, eu já fiz reportagem mostrando situações de registros falsos. Ainda existem? Infelizmente existe.
A gente tem um sistema que é o CIASE, que trabalha especificamente nisso. A gente tem tentado minimizar ao máximo esse tipo de dano, mas também temos que atender muitas demandas judiciais, né? Então, essa foi uma delas, por exemplo, quando o senhor estava falando da decisão do Supremo, o Supremo determinou que a CESAI atendesse também os não aldeados? É assim, o Supremo reforça o papel da CESAI e ele diz o seguinte, que o indígena não aldeado que estiver com barreiras de atendimento pelo SUS, ou seja, pelo Estado e município, a CESAI tem que atender. Então, com isso, a gente teve que... 100 mil a mais? 200 mil pessoas a mais. Então, com essa da ADPF, nós passamos a atender... Dos 755 mil, a gente está atendendo praticamente 1 milhão. Então, o senhor tem que trabalhar com duas estatísticas, né, nesse final de ano. Aqueles de contágios e mesmo de óbitos de não aldeados, que deve se confundir um pouco também com a população que vai ao posto de saúde, e aqueles não aldeados. Mas vamos falar dos não aldeados, porque os aldeados têm estatística mais próxima. Dos não aldeados, de que forma o senhor acha que eles lidaram, os senhores lidaram com esse problema? Foi satisfatório, na sua opinião, fazendo essa comparação, voltando à pergunta inicial? Bom, ordem judicial a gente não discute, a gente cumpre. Então, essa é a primeira coisa que a gente está cumprindo, apesar da dificuldade. Isso trouxe um problema no seguinte sentido, toda a estrutura da CESAI, de pessoal e de estrutura física, está dentro das terras indígenas homologadas. Com a DPF, a gente passou a atender fora das terras indígenas homologadas, ou seja, eu tive que contratar mais pessoas, mais profissionais, ampliar a estrutura de carros e barcos para poder atender fora dessas áreas que, por lei, seriam as nossas áreas. Então, devido a essa condição especial da DPF e da Covid, a gente teve que ampliar esse escopo de atendimento. A DPF diz que a CESAI atende quando há barreira, mas é muito difícil caracterizar isso, porque a pessoa busca atendimento no município, não é atendido, ela imediatamente liga para a CESAI. Se a gente for ficar contestando junto ao município por que ele não atendeu, alguém morre. Então, a gente acaba sendo obrigado a atender mesmo se a comunidade indígena não for comprovadamente indígena, se ela estiver só na autodeclaração, se ela ainda estiver em processo. Então, isso trouxe muitos desafios. Então, essa taxa de contágio, ela ficou... Como é que ela ficou em relação aos aldeados? Bom, no início havia uma preocupação acadêmica, de órgãos de saúde, de que haveria aí um problema maior pelo perfil epidemiológico dessas populações, né? O histórico de saúde dessas populações. Mas a cultura indígena ela é diferente. O cacique, o pajé, eles têm uma grande liderança em cima desses povos, né? Dessas pessoas. Há esse respeito. E eles atenderam ao pedido de não sair das aldeias, eles atenderam ao pedido do isolamento social. Então, para você ter uma ideia, são 6 mil aldeias. Apenas, se é que podemos dizer se apenas, 25% das aldeias tiveram caso de Covid. A letalidade ficou 1,5. Nós tivemos alguns picos no Alto Rio Solimões, principalmente, no Alto Rio Negro, mas ficou abaixo, ou seja, a gente pode dizer que é metade da população não indígena. Então, houve muita especulação, houve muita gritaria por zelo, vamos dizer assim, né? Podemos dizer nessa linha, mas de fora, de dentro também. Houve muita arrecadação de recursos em nome dos povos indígenas, houve muita vaquinha virtual. Não sabemos o destino desse dinheiro, não vejo em quem arrecadou esse dinheiro prestação de contas alguma. Não, muitos artistas se envolveram, de dentro e de fora, pedindo isso. A causa indígena ela tem esse apelo internacional, né? Desde os tempos do cacique Raoni, de outras importantes lideranças, tem esse apelo, é totalmente compreensível, mas o governo brasileiro ele trabalhou de uma forma muito especial. O senhor acha que a resposta foi satisfatória? Eu acompanhei em parte a Operação Covid, eu tive lá em Roraima, eu tive no Amazonas, tive, enfim, em alguns lugares, mas eu sei que o senhor andou por aí com o Chavante, foi para o Maranhão, a gente viu o esforço das Forças Armadas, junto com o Ministério da Saúde, em fazer chegar os testes, remédios e, enfim, EPIs. Olha, eu tenho muita tranquilidade. Claro que se a gente tivesse devendo, não ia falar, olha, nós fizemos sim. Desde antes, eu estava de chefe de gabinete, a gente começou as medidas na saúde indígena antes da declaração internacional. Antes da OMS declarar, a CESAI já estava trabalhando nisso. Estava de chefe de gabinete, não era o secretário ainda, mas em apoio direto à secretária na época. Então, desde aquele tempo, houve missões interministeriais, foram aí
18, nós estamos, né, fechamos a 18ª, ainda até o final do ano serão 20 missões interministeriais com as Forças Armadas, né, levando insumos, medicamentos. Cada missão dessa, pelo menos 25 médicos. Agora a gente incorporou, inclusive, a presença de veterinários, tendo em vista a grande quantidade de animais que existem nas aldeias. Então a gente saiu até da atenção primária, indo para a atenção especializada, levando pediatras, ginecologistas, infectologistas. Então, total tranquilidade, total e absoluta tranquilidade de que tudo aquilo que podia ser feito foi feito. Infelizmente, nós tivemos aí... E esse começo de dezembro agora, quantos óbitos? Então, é exatamente isso. No total, 34 mil pessoas de uma população de 755 mil se contaminaram. 34 mil. 30 mil dessas pessoas estão recuperadas. Nós temos aí em torno de 4 mil que ainda estão infectados e em tratamento. E nós tivemos aí, até o momento, cerca de 480 óbitos. Então, vamos falar em torno de 500 para fazer um arredondamento, numa população de 750 mil. 755 mil. Se nós formos as estatísticas, quando a gente vê do Ministério da Saúde, número de óbitos, 170, estamos chegando perto de 170 mil, elas incluem também esses indígenas? Isso é uma outra coisa interessante. A subnotificação, de forma alguma. Se você olhar o site da CESAI, ele vai ter um número diferente para menos do que do site do Ministério. Mas por que isso? Porque o Ministério da Saúde computa todo o cidadão indígena, ele estando na aldeia ou não. O que a gente faz? A gente extrai desse número total o subconjunto aldeado. Então, a subnotificação, a pessoa estava aqui em Altamira, morava na cidade de Altamira, e ele era indígena e faleceu. E esse cara não foi computado na CESAI. Não será computado na CESAI. Ele não está morando em aldeia, mas ele é computado pela prefeitura e esse número vai para o Ministério. Então, sempre você vai ver lá, se na CESAI tiver 488, do Ministério da Saúde vai estar 532, um pouco acima, cerca ali de 5%, 3%, acima do nosso número, porque ele também computa o cidadão indígena que mora na cidade. Bom, aqui nas comunidades urbanas, nas cidades, a gente vem falando, está vendo na Europa, estamos falando de segunda onda, tem gente falando até em terceira onda. Com que expectativa o senhor espera começar 2021 com relação a esse tema da Covid? Olha, nós não desmobilizamos as forças. Acabei de mandar em um ofício para todos os distritos, são 34 distritos sanitários especiais indígenas, 7 no Amazonas, que concentra nossa maior população indígena é Mato Grosso do Sul, depois a gente vem com Roraima. Então, nós não desmobilizamos. Eu não acredito numa segunda onda, mas eu acredito que aqueles que atenderam efetivamente ali os protocolos vão começar a circular. E pode ser que a gente tenha algum tipo de aumento. Então, a gente está preparado, não desmobilizamos em termos de equipamento, em termos das unidades especiais que nós trabalhamos, mais de 200 no Brasil inteiro, a gente chama de UAP, que foi especialmente criado para a Covid. Então, as pessoas estão trabalhando, as equipes de resposta rápida, né? Nós contratamos aí mais de 150 profissionais extras, não só para atender a DPF, mas também para fazer esse atendimento pronto. Então, estamos na expectativa, a previsão é 31 de dezembro, mas na saúde indígena nós vamos continuar de plantão, por quê? Por causa desse fator, que os indígenas, as lideranças, nos ajudaram muito respeitando esse isolamento social, mas agora as pessoas têm que sair, recebem benefícios sociais, comercializam seus produtos agrícolas, repetindo, não há essa romantização, com raras exceções, eu estimo aí em 25%, 30% das aldeias realmente ali isoladas, naquela formação mais, né, que a maioria do imaginário das pessoas imagina ali, uma situação mais isolada, as ocas, a estrutura centralizada, mas a maioria absoluta a gente teve em locais, você vê lá, o indígena às vezes, né, com pouca roupa, mas querendo vender por dinheiro a sua lança, o seu arco e flecha, algum produto. Então tem que ter os cuidados que todo mundo tem, quer dizer, o álcool em gel, a máscara, na hora de fazer esse comércio, na hora de ir na comunidade do lado. Então, mas assim, a contaminação não foi tanto. E uma outra coisa interessante, a gente observou a importância da medicina tradicional. Isso é um tema que eu ia perguntar para o senhor. A medicina tradicional... Foi comprovado? Olha, a floresta, né, vamos brincar assim, ela tem muitos, né? A gente antigamente tomava chá de quebra-pedra, chá de boldo, chá de tudo, né, que a avó fazia, a mãe fazia. Agora a gente vê cada vez menos.
Mas nesses locais, a cultura tradicional, sim, a gente não tem como mensurar a efetividade. Mas é importante, por exemplo, no Vale do Javari, que fica ali na divisa com o Peru, e ele faz divisa com o distrito Alto Rio Solimões. No Alto Rio Solimões, a gente teve uma alta taxa de contaminação. Indo ao Vale do Javari, eles falaram, olha, Robson, a gente fez aqui chá, tudo. Bom, Deus ajudou, a medicina tradicional, mas que parece funcionar, funciona. E eu não duvido que funcione. E nesse cenário pós-Covid, é uma das coisas que a gente vai investir nessa cultura, nessa riqueza que as populações indígenas têm. Secretário, o senhor tem um orçamento até invejável para o setor. Eu sei que é grande os desafios, mas o senhor tem mais de R$1 bilhão para gastar nesse setor. O senhor conseguiu executar esse orçamento esse ano e como é que está o ano que vem? E uma outra pergunta dentro dessa, como é que esse dinheiro é gasto? Assim, o que mais consome desse orçamento? Bom, a CESAI, ela vem da FUNAI, depois passou para a FUNASA, né? E ela herdou aí duas diretorias. Nós temos a Diretoria de Atenção à Saúde Indígena, que é o DASE, e o DEAMB, Determinantes Ambientais, que cuida exatamente de obras, edificações e saneamento. Esse ano nós tivemos dificuldade para executar o saneamento. Por quê? Porque as empresas não podiam entrar em terras indígenas. Até esse momento, por exemplo, o Xingu está fechado. Ninguém entra nas aldeias, ninguém sai. Então, fica difícil fazer as obras. Os de saúde, nós vamos conseguir executar tudo, a parte de saúde especificamente. A de saneamento, a gente vai ter algum tipo de dificuldade. No entanto, o governo não... já saiu aí a nova proposta de LOA e nós continuamos com o mesmo patamar. Não há qualquer corte previsto para a saúde indígena. Mas se a gente pegar esse percentual e dividir assim, qual a maior parte dos recursos, elas vão para que tipo de atenção? Bom, hoje nós temos ali os números da CESAI, o orçamento é R$1,5 bilhão, esse ano vai fechar em R$1,6 bilhão mais ou menos. E qual é o grande consumo? Principalmente a parte de transporte, porque a CESAI ela faz a evacuação dessas pessoas. Então, ela não só leva equipe em área, mas se alguém, por exemplo, tem um derrame, um ataque cardíaco, essa equipe de atenção primária, de saúde da família, não vai resolver. Então, essa pessoa tem que entrar num carro, num barco ou num avião. Você tem uma ideia... no Vale do Javari, para chegar na aldeia mais distante, 6 dias. O rio ali ele fica em S. Então, nós temos aí uma frota própria de barcos, uma frota própria de carros, uma frota alugada de carros e uma frota alugada de horas-voo. Então, de horas-voo aí em torno de 100 milhões, de combustível 84 milhões, de alimentação cerca de 70 milhões, porque nós temos casas de apoio a esses indígenas. Hoje o governo investe 3,5 vezes mais num cidadão indígena do que num cidadão não indígena. Então, para cada R$1 gasto com o cidadão não indígena, se gasta 3,5 para o cidadão indígena. Todo indígena tem alguns direitos já por própria declaração étnica. É o que? O Bolsa Família? É o que mais entra? Não, não é automático, né? Ele tem que se enquadrar naqueles critérios que o governo estabelece. Então, quais são os benefícios que são devidos aos índios? Todos os benefícios do cidadão. O único diferencial que o indígena tem é nessa questão de saúde. Nos demais, ele se enquadra em todos os benefícios do cidadão. Então, esses 3,5 que o senhor disse que o cidadão indígena, que o indígena gasta em comparação com o não indígena, é mais na saúde, então? Essa conta... na saúde especificamente. Especificamente você está falando de saúde, né? E por que encarece tanto? É isso, é porque você vê, você está lá no Yanomami, lá no interior da selva amazônica em Roraima, só o helicóptero. E aí é justificável, porque na verdade não chega mesmo, a gente viu lá. Não chega, tem lugar que não chega nem barco, só avião. Só avião. Mesmo no Amapá, só chega de helicóptero. Tem lugares que só chega de helicóptero. E ali tem uma população bem grande, ali são 35 mil por ali, naquela região? Por aí. Agora, secretário, além da questão da saúde, o senhor é especificamente da saúde, mas o que é feito em relação à saúde indígena, fora vamos dizer assim, o combate, a presença, há alguma prevenção, há políticas nesse sentido? Como é que o senhor está vendo esses desafios, hein? Então, a CESAI faz atenção primária, e é exatamente isso, a gente não trabalha remediando o problema, a gente se antecipa. Então, por exemplo, campanha de vacinação, articulação com estados e municípios. Se a pessoa não está bem na aldeia, ela tem que vir para o estado e para o município. Então, há toda uma articulação, há uma função chamada apoiador técnico de saúde, apoiador técnico de saneamento, assessor indígena. E é interessante também ressaltar que 60% da força de trabalho da CESAI é composta por indígenas. 60%? 60%.
inclui agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento. Então, quando você vê algumas retóricas estranhas ao genocídio, então você está dizendo que o próprio indígena, que está lá na ponta atendendo o cidadão, está matando o seu parente. Então, são retóricas estranhas, complicadas, uma politização desnecessária e que traz muitas consequências ruins para a própria população indígena. Então, você tentou emplacar esse discurso, a gente vê uma diminuição clara, porque os números mostram que isso não foi realidade, né? Não houve nenhuma coisa nesse sentido, muito pelo contrário, o governo aumentou recursos, aumentou pessoal, aumentou meios, aumentou transporte, e 60% dessa força de trabalho indígena. Então, você tem fatos que contestam qualquer afirmação nesse sentido. Agora, certamente o senhor encontrou uma situação, eu sei que a administração pública, principalmente nessa área, era muito fechada e setores que, principalmente no transporte, eram lugares caríssimos. O senhor chegou a ver casos assim? O que o senhor cortou? O senhor poderia contar para nós assim, onde é que havia muitos gastos desnecessários ou avolumados ou superfaturados? O que o senhor cortou? Bom, a gente pegamos uma situação muito difícil porque, ao mesmo tempo que você tem que fazer jus à governança, você tinha o combate à Covid. Muitas demandas do Ministério Público, de atendimento. Então, a minha equipe ali, nós dividimos ali combate à Covid e governança. A gente fez muitas mudanças importantes, muita reestruturação, muita renegociação, principalmente em termos de horas-voo, gasto de combustível. Então, é uma estrutura muito grande. E o que a gente tem feito? Reestruturando a governança aqui, a cobrança aqui. Porque eu tenho 34 coordenadores distritais e esses coordenadores são ordenadores de despesa. Então, eu não ordeno a despesa efetiva na ponta, eu autorizo e fiscalizo. E a gente aumentou isso muito. Eu acredito aí que esse ano a gente teve aí uma economia de cerca de 20% em termos de reestruturação da máquina. Como eram feitos esses acertos? Porque parece que tem muitas organizações não governamentais que ajudam aí nessa, vamos dizer assim, na tarefa fim da CESAI. Como é que o senhor fez isso? A CESAI ela é de 2010 e ela foi estruturada desde o início com o trabalho de parceiros. Aí alguns chamam de ONG, outros chamam de organizações não governamentais, mas hoje nós temos 9 empresas sem fins lucrativos, né? E elas, então, ajudam a administrar esses 34 distritos. Então, uma estrutura que nós herdamos, nós temos aí algumas pendências junto. Elas têm contratos ainda para Tem contratos ainda, esses contratos estão válidos até esse ano, e ano que vem isso deve mudar, né? A gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, porque o que a gente mais percebe hoje é uma falta de cobrança de resultados. Né? Às vezes você tem um repasse e você não tem uma cobrança efetiva de resultados. Então, e isso consome bastante recursos, essas organizações? 1 bilhão é para pagamento de pessoal. Então, você vê que é uma estrutura complexa. Né? E 60% dessa força de trabalho é o indígena. Então, a gente tem que fazer não só uma mudança de gestão, mas também trabalhar a questão cultural para essa mudança. Porque a CESAI é de 2010... E desde 96 que ela já vem desse jeito. Então, para a gente mudar, né, vamos ter aí, a gente está finalizando um processo de licitação, levando ao Ministério Público, levando à CGU, para que todo mundo, então, possa entender a necessidade de mudança e trabalhar junto. Só assim a gente vai conseguir mudar essa realidade de hoje. Bom, então, o que nós podemos esperar da gestão do senhor ano que vem na CESAI será, bom, vai ter, então, novos contratos, certamente por licitação, não sei se convite, pela especificidade do tema, e o combate à Covid, né? São os desafios aí, né? Acho não, né? O maior desafio ali, a gente chegou num ponto, a gente está encerrando o ano, em que todos os contratos que nós herdamos, lembrando que esse governo não fez nada, por exemplo, a última licitação para chamamento dessas conveniadas foi em 2018. Então, nós tivemos aí um ano de secretaria, não era o secretário, herdei esse ano, já com a orientação de mudar essa realidade. E para o ano que vem é isso, aperfeiçoar a governança, os mecanismos de cobrança, os mecanismos de trato do pessoal. A gente já mudou muita coisa, por exemplo, as questões de contratações, que era uma das coisas que tinha assim, muito problema. Hoje a contratação só para o processo seletivo. Mas a CESAI ela não trabalha só com essas organizações.
Nos distritos, por exemplo, você tem contratos de carro, contratos de fornecimento de alimentação. Então, há várias entradas e saídas. Os desafios são muito grandes. Secretário, está terminando, eu vou aproveitar para perguntar também quais são, dentro dessas taxas de doenças que afetam os indígenas, tirando a Covid aí, o que mais é letal nas comunidades indígenas? Os hábitos alimentares dos indígenas mudaram. Se você vai à aldeia, você já foi, você vê lá muito plástico, muita comida industrializada. Então, não existe, com exceção de algumas doenças, por exemplo, com a oncocercose, que fica ali mais na região do Acre, que é uma doença ali mais focada, a malária, em boa parte da Amazônia, é uma outra que acomete essas populações, Yanomami, inclusive, norte do Pará, ali, a região do Amazonas, mas as demais doenças são as mesmas que nós sofremos. Essa do mercúrio que fala da extração, quer dizer, que existe, na verdade, a extração de minérios em terras indígenas, até mesmo porque eles permitem, também afeta um pouco ali. Hoje você tem ainda o problema cardíaco, o problema da diabetes, pressão alta. Então, todas as doenças que nós temos aqui na cidade grande, eles têm também. Em relação ao mercúrio, há vários estudos mostrando isso. A gente tem estudos ali no Tapajós, né, mostrando que a gente tem aí algum tipo de contaminação por mercúrio. Esses estudos não são conclusivos ainda, mas tudo indica que a gente vai precisar de uma ação mais efetiva. E a CESAI, ela entra diretamente nisso, tendo em vista as questões de perfuração de poços, saneamento, tratamento da água. Então, isso é uma questão que nos interessa diretamente. Secretário, nós estamos chegando já ao final do nosso questão de ordem de hoje. Por favor, o senhor faça as suas considerações finais aí. Agradecer ao Valtena aqui a oportunidade da gente estar trazendo a realidade dos fatos. Hoje a gente vive assim muita desinformação. Convido aos nossos assistentes, né, que estão nos assistindo aí, a visitar o site saudeindígena.saude.gov.br. Todas as informações, relatórios, tudo aquilo que a gente está falando aqui está lá e pode ser comprovado na íntegra. Obrigado. Foi a participação do secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. Secretário, muito obrigado pela entrevista, tá? Obrigado, parabéns pelo trabalho.